E aí, antenados, aqui é o Jefferson. Hoje trago para vocês este fone de ouvido aqui da Xiaomi, que é o Mi Bluetooth Headphone. Ele é um fone over-ear e ele é um circunaural. É aquele fone lá que é grande, concha, e ele fica em volta da orelha em vez de ficar sobre a orelha. É um fone bem interessante e é qualidade Xiaomi, né? Não tem nem o que falar. Então, tá curioso? Vem comigo! Quero pedir desculpa aí caso tenha um barulho de fundo, porque aqui fora está querendo cair o mundo aí, trovejando pra caramba. Mas vamos lá. Começando pela parte do acabamento. Aqui nós temos um preto fosco, só que é um material bem interessante, que é um material forte. Você pega ele na mão, ele não parece ser frágil como muitos outros fones. A parte da alça superior aqui tem uma borracha na parte interna que dá um conforto melhor na parte da utilização. As partes laterais aqui, bem no centro do ouvido esquerdo, fica o botão Power. Ele é bem diferente porque não dá para você perceber. Ele parece só um acabamento, mas ali é o botão Power, ele é clicável. Eu, quando peguei esse fone de ouvido aqui, fiquei que nem um otário apertando o botão de volume mais e menos para tentar ligar, até descobrir que era ali que ficava o botão de Power. 5 segundinhos liga, 7 segundinhos faz o reset aí desse fone para você parear no seu dispositivo ou num dispositivo diferente. A parte da borracha desse fone aqui eu curti bastante, porque é uma borracha bem resistente. Ao contrário, alguns fones aí da Bluetooth, que é um dos últimos fones desse estilo que eu testei, que eram fones que a parte da borracha era um pouquinho mais fina. Então 6 meses, 1 ano ela vai estragar e é mais difícil de você achar a borracha para substituição, a espuma para substituição desses fones importados. Fones nacionais um pouquinho mais fácil. Mas esse daqui, como ela é mais resistente e ela é bem confortável, aí 1 ano, 2 anos, tranquilamente, ela não vai te deixar na mão, não vai partir, não vai começar a se desmanchar. Então é bem interessante essa borracha. Parte de baixo aqui, num dos lados, nós temos o controle de volume. Ali você dá um clique, 2 cliques, vai passar música. E na parte do outro lado aqui nós temos o conector micro USB e também o microfone. Também outra parte importante desse fone de ouvido aqui é a parte de regulagem de tamanho. É bem reforçada e feita em alumínio, toda parafusada. Então é uma coisa bem interessante, ele não vai quebrar comparado a alguns outros fones que tem aí. Tem fones aí que eu já vi uns colegas meus pagar R$1.000 e poucos numa tal marca aí vermelhinha que tem um B grandão e depois de 1 ano quebrar a parte da regulagem. Compraram original numa loja aí bem cara, de uma tal de maçã, e depois de 1 ano de uso quebrou na parte da regulagem. Esse daqui é bem mais resistente, você vê de longe que a estrutura da parte da regulagem é mais forte e também tem a parte do metal ali que é bem interessante. Jefferson, mas chega de falar só de acabamento. Qual é a qualidade de som? Que isso é o que mais importa num fone de ouvido. Esse fone aqui ele tem muito agudo mesmo. Então se você gosta daquela banda de rock, que tem aquela bateria cheia de prato, que no momento da música o cara passa em todos os pratos, aqui você vai ouvir nitidamente prato por prato. E a sensação 3D dele é muito boa. O único probleminha que eu vi é que na parte do agudo, dependendo da música, ele tem agudo demais. Então você vai ter que mexer em algum equalizador para tirar um pouquinho do agudo, porque não é todo estilo musical que você precisa de bastante agudo. A parte do médios dele também é bem linear, bem nítida. Também tem uma sensação 3D muito boa, só que o projeto desse fone de ouvido aqui, eles tentaram dar uma noção de 3D, um palco sonoro mais amplo. O que é esse palco sonoro? Dependendo do tipo da construção do fone de ouvido, você tem mais noção de espaço entre os instrumentos da música. Você pegar uma música bem mixada, bem equalizada, você vai ter noção onde que está a batera, o guitarra e a separação que está entre esses instrumentos. Dependendo do fone de ouvido, se ele não tem um palco sonoro grande, parece que todos os instrumentos estão em um só lugar do palco. Isso que eles falam que é o tal palco sonoro. Quanto mais separação, mais noção que você tem onde está o instrumento e mais afastado te dá a ideia do áudio que você está ouvindo, é maior o palco sonoro. E para isso você tem que fazer um alto-falante um pouco mais aberto. O que eles fazem? Eles fazem uma caixa acústica para o alto-falante e eles deixam alguns pontos com alguns furos para dar vazão de áudio. Para quem entende mais de áudio, sabe que a ressonância da parte
acústica do alto-falante, dependendo como ela é fabricada, ela vai te dar mais grave ou menos grave. E aqui eles deixaram um pouco mais vazada para dar maior amplitude de som, só que isso, a contrapartida, perde áudio. Isso daqui me lembra bastante os outros Mi Headphone da Xiaomi que eu testei, primeira geração principalmente, era um fone aberto, ele tinha um palco sonoro fenomenal, só que perde em graves. O meu AKG também, K240, que é um fone de estúdio, que é um fone bem flat, só para monitoração de áudio, só um monitor de áudio, é um fone bem profissional, ele também perde em grave porque ele te dá maior noção de 3D. Aqui também é o caso, ele sacrifica o grave para te dar maior imersão dentro do som. Então, dependendo do teu estilo de som, esse fone não vai ser tão interessante. Se você curte bastante grave, não vai nesse fone. Esse daqui é mais alguns estilos específicos. Daí você tem que olhar quais músicas que você vai escutar, qual é a fidelidade de áudio que você quer. Daí esse fone aqui pode ser uma boa opção. Ele também tem uma isolação acústica bem interessante. Então, para quem usa no busão, cara, esse fone aqui é muito bom, porque eu odeio ir no busão e ter que ficar ouvindo conversa alheia. Principalmente as pessoas que fazem questão do ônibus inteiro ouvir a vida delas, que eu não quero saber, eu quero que vão para casa do caralho. Eu não quero saber o que estão fazendo da vida deles, mas eles fazem questão de falar alto, isso é um saco. E esse fone aqui é bem isolado, então se você curte aí busão, curte não, né? Você é obrigado a andar no busão aí 1 hora, 2 horas, esse fone é muito bom. 10 horas de autonomia com um volume moderado aí, 14 horas tranquilamente. Então é um fone bem interessante. Ele também tem o processador da Qualcomm, então é um processador bem legal aí. Ele vai tentar minimizar ao máximo o delay. Sempre vai ter delay, porque é sem fio, não tem o que fazer, mas vai tentar ao máximo tirar o delay. E ele é Bluetooth 4.1. Para esse estilo de fone aqui eu não vejo diferença entre 4.1, 4.0 ou 5, porque ele tem uma boa autonomia de bateria. Se fosse aquele totalmente sem fio, já um 4.1 não é tão interessante. Mas esse fone aqui é bem legal nessa parte. Jefferson, e como está o preço desse fone de ouvido? Então, pessoal, eu achei ele um pouquinho salgado, ele está na casa de R$300, pelo menos lá na Banggood que eu comprei, 300 a 310 reais. É um pouquinho salgado, sim, tem opções mais baratas, mas esse fone aqui, dependendo do seu estilo musical, vale a pena. Se você curtir mais grave, ele não vale a pena. Mas é um fone que tem aqui o peso da marca Xiaomi, então é um produto bem acabado. Os Bluetooth, não é todos os Bluetooth que eu curti, principalmente a parte da borracha que se estragam muito fácil. Esse daqui ele não tem esse ponto falho. Então é um fone que se você comprar, com certeza vai durar 2 a 3 anos aí na tua mão tranquilamente, porque fone de alta qualidade é assim. Por exemplo, o meu AKG que eu tenho aqui, ele antes de eu comprar ele há 5 anos atrás, ele já fazia 15 anos que ele estava sendo utilizado dentro de um estúdio. E ele está no 2º par de almofadas agora. Então, para vocês verem como é a vida útil de um fone. Fone bem construído, bem acabado, dura muito tempo. Se você gostou desse vídeo, link desse produto está aqui na descrição. Também dá uma olhadinha no nosso classificados do Face lá. Vários produtos importados de várias pessoas estão vendendo lá. Se vocês querem vender também, anunciem lá. Se vocês querem comprar, dá uma olhada lá. Link da lojinha do Geek Antenado está aqui na descrição. Vários produtos que já testamos, tipo este aqui, estão à venda aqui na parte de baixo. Não adianta ficar com uma coleção de fone aqui. Tem muito fone aqui em casa, então eu tenho que vender alguma coisa para poder comprar mais. Esse fone aqui também vai estar lá na lojinha do Geek Antenado. E diversos outros produtos, smartphones, notebooks, muita coisa bem legal lá que nós já testamos e estão à venda lá. Então se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e valeu!